Olá pessoal, estamos de volta na nossa aula pelo Bitancurso, direto de Maceió para todo o Brasil, sobre orações adjetivas. Estamos estudando período composto por subordinação, orações adjetivas, restritivas e explicativas. No exemplo anterior, nós trabalhamos com o artigo 1º do nosso Código Penal, parte geral, que diz: não há crime sem lei anterior. Se a palavra lei é gênero, se a palavra lei significa todas e quaisquer normas que vinculam todas as pessoas, que tipo de lei é? Lei anterior. Que tipo de lei anterior? Existem diversas leis anteriores, lógico. No caso aqui, não é qualquer lei, é lei que o defina, ou lei a qual o define. No slide anterior, vocês viram que esta oração é adjetiva pelo fato de fazer referência ao substantivo lei. A gente sabe que este que é um pronome relativo, basta substituí-lo pela expressão a qual, lei a qual. Se eu pude dizer lei a qual, então eu provo que é pronome relativo. E se é pronome relativo, a oração tem que ser, portanto, adjetiva, ok? Segundo, por vezes, conseguimos transformar a oração adjetiva em um adjetivo. Se é lei que define, então é lei definidora. Então seria: não há crime sem lei anterior definidora, ok? Seguindo. Neste segundo artigo aqui nós temos: nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira vai depender de quê? Vai depender de algumas circunstâncias. Depende do concurso das seguintes condições. A linha C: estar o crime incluído entre aqueles. Vocês estão vendo que a palavra aqueles é um pronome, mas mesmo assim a oração adjetiva vai se ligar a ele, porque a oração adjetiva se liga tanto a substantivo quanto a pronome. O pronome aqueles aqui se refere a aqueles crimes. Então seria assim a leitura: estar o crime incluído entre aqueles crimes pelos quais, está vendo? Pelos quais, ou seja, pelos crimes, a lei brasileira autoriza a extradição. Analisando-se melhor a oração adjetiva, teremos: o sujeito à lei brasileira autoriza. O que é que a lei brasileira autoriza? Autoriza a extradição por causa daqueles crimes, entendeu? Então seria: a lei brasileira autoriza a extradição pelos quais, ou seja, pelos crimes. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais se refere, portanto, ao pronome aqueles. Isso faz que a oração seja adjetiva. Vamos lá? Olha aqui, sobre o lugar do crime, o que diz o Código Penal. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar. Pronto. A palavra lugar é ampla. A palavra lugar é gênero. Imagine um universo de elementos que existem dentro do conjunto lugar. Então, a oração adjetiva vai qualificar a palavra lugar. Então, qual é o lugar do crime? É o lugar em que ocorreu a ação ou omissão. É o lugar no qual ocorreu a ação ou omissão. Dizemos, portanto, que a oração destacada tem papel adjetivante, uma vez que se liga ao substantivo lugar. Segundo, eu vou transformar o que em na qual. Fazendo isso, no qual. Fazendo isso, eu provo que é pronome relativo. E se é pronome relativo, pessoal, tem que ser oração adjetiva. Terceira dica: nas provas dos concursos, as bancas examinadoras costumam dizer: na linha tal, a preposição em é exigência do substantivo lugar. Sim, lugar em que. 2. Na linha tal, a estrutura em que faz referência ao substantivo lugar, certo? 3 agora, na linha tal, o conectivo que pode ser substituído por no qual, sem que haja mudança de sentido ou incorreção gramatical. Por que a resposta seria correta? Porque lugar é substantivo masculino. Se lugar é um substantivo masculino, isso faz que o em que equivalha a no qual, no lugar. E 4, pessoal, olha a riqueza do assunto. A estrutura em que é designativa de lugar. Isso faz que o em que aqui equivale a onde a banca poderia dizer: na linha tal, a estrutura em que pode ser substituída por onde. Sempre que o em que designar lugar, será substituído pelo pronome relativo onde. Então,
Considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a omissão ou a ação. Ação ou omissão. Beleza? Agora a nossa primeira item dica. A oração destacada qualifica o termo lugar, certo? Restringindo-lhe o sentido. O li aqui é um pronome possessivo. Restringindo-lhe. O sentido é restringindo seu sentido. Sobre a diferenciação entre oração restritiva e explicativa, faremos depois. Vamos lá. Agora um outro dispositivo de lei. Entregar filho menor de 18 anos à pessoa. O quê? Entregar filho menor de 18 anos à pessoa. Pessoa pode ser natural, eu e você, de carne e osso. Pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado. Existe até pessoa jurídica de direito internacional. Então, professor, a que pessoa o Código Penal se refere? Olha só, não é qualquer pessoa. Claro que ali é pessoa, tá? Natural, porque uma pessoa não está em companhia de uma pessoa jurídica. Uma pessoa está em companhia de outra pessoa, natural, de carne e osso. Então aqui a oração destacada, a oração que está em vermelho, é uma oração adjetiva toda ela, haja vista, está ligada ao substantivo pessoa. Se a oração está ligada ao substantivo, qualifica-o, tá? Está qualificando-o, então isso é oração adjetiva. Mas para tirarmos a dúvida, olha quem está aqui, pronome relativo cuja. Foi estudado o pronome relativo cujo, cuja, cujos e cujos. Relembrando, o pronome relativo cuja estabelece a relação também, ligando a oração adjetiva a substantivo ou pronome. 2. O pronome relativo cujo tem função de adjetivo, tanto é que eu tenho cuja companhia. A palavra cujo é masculina. Quando eu falo cuja, houve uma flexão para concordar com companhia. Está vendo quanta informação? Então, ó, a palavra cujo estabelece a relação de posse entre possuidor e coisa possuída. O possuidor vem sempre antes do cujo, cuja, cujos e cujos. A coisa possuída vem sempre após. Então, quando eu falo cuja companhia, o cuja concorda com a coisa possuída. Olha agora a relação de posse. Não é qualquer pessoa, é a pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. É crime, tá? É um tipo penal esculpido no artigo 245 do nosso Código Penal de 1940. Agora, para a língua portuguesa, o que nos interessa ver aqui? Esta é uma oração adjetiva. Por quê, pessoal? De cara, de pronto, temos uma adjetiva. Porque nós temos pronome relativo. Por isso que eu fiz questão de gravar na internet, no canal Nelson Bittencourt, na internet. Por quê? Porque primeiro o candidato estuda os pronomes relativos. Que, qual, quem, cujo, onde, quanto, né? E quando. Quando o candidato estuda o pronome relativo, ele está com o substrato material de que vai se utilizar na prova para entender a estrutura de uma oração adjetiva. Basta vislumbrar um pronome relativo para termos na área uma oração adjetiva, ok? Eu quis facilitar didaticamente a nossa vida, ok? Vamos lá, estamos no Bittencourt, direto de Maceió, Alagoas, para todo o Brasil. Aquele abraço aos nossos ex-alunos que estão aí espalhados por todo o Brasil. Em particular, ao nosso grande amigo, professor Diego Padilha, aí no ar, que trabalha no TCU. Se estiver nos ouvindo, aquele abraço. Você é vitorioso, você é um campeão, Diego Padilha. Abraço também a todos os alunos do Bittencourt em Maceió, Alagoas. A você, W. Rubens, candidato que passou recentemente em 3 concursos, nos dá esta alegria de ter estudado no Bittencourt. Você que está aí agora em Manaus, região norte. Aquele abraço. Então, pessoal, a oração aqui tem um pronome relativo cujo, tá? O fato de ser restritiva, veremos depois. Só quero que vocês percebam que ela é adjetiva, a oração, pelo fato de estar modificando o conteúdo da pessoa. Não é qualquer pessoa, é pessoa em cuja companhia.